Bom, então vamos fazer aqui um dashboard dentro do Loop. Vamos usar a tela do atual para fazer um exemplo de dashboard. A primeira coisa a ser feita quando a gente for construir um dashboard é saber quais são os dados que a gente vai usar nesse nosso painel. Então, a maneira mais fácil de saber quais são esses dados é você olhar na tela aqui o campo que você precisa e aí puxar para dentro do dashboard. Só que tem um detalhe aqui. Vamos supor que eu queira usar, por exemplo, esse campo aqui. Provavelmente eu irei usar esse campo aqui também, esse campo aqui também. Qual que é o nome do campo dentro das tabelas, né, para eu puxar para dentro de um relatório? Então, para eu descobrir qual que é o nome do campo, basta eu clicar com o botão da direita, em cima da célula que eu estou. Tá vendo que essa célula está com um quadriculado bem fraquinho aqui em volta? E aí eu venho aqui, ó, dentro de inspetor de propriedades. Então, o que eu estou vendo aqui? Ó? Esse campo aí é a coluna WBS. Col WBS. Esse col aqui você pode desconsiderar porque esse col é só de coluna. Então, o campo mesmo chama WBS. Se eu quiser saber o nome do outro campo, clico aqui, botão da direita, inspetor de propriedades. Call task name. Então, para descobrir o campo que eu estou usando, basta eu clicar com o botão da direita. Existem algumas variações do mesmo campo. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, em inspetor de propriedades, novamente, eu sei que esse campo aqui chama task name. Se eu filtrar aqui por task name, você vai ver que vieram várias propriedades derivadas do task name. Veio, por exemplo, uma propriedade chamada task name formatted trimmed. O que é? Que ela está juntando já em uma única propriedade o campo WBS e mais o campo da atividade. Tem uma outra aqui que é a mesma propriedade, só que cortada com 250 caracteres. Por quê? Às vezes tem alguma atividade que tem um nome tão extenso que se a gente não cortar, em algum relatório eu não consigo ver aquele nome inteiro. Então, depende do relatório que eu vou fazer, eu posso puxar duas colunas para dentro do relatório, posso puxar uma coluna. Quando eu falo relatório, entenda-se dashboard, entenda-se relatório, quando eu for fazer um report, né? E aí eu uso a coluna que eu achar mais interessante. Eu tenho a coluna aqui do task name outlined. O que é esse outlined? Essa atividade está no nível 2, então ele empurra um pouquinho para frente. Por quê? Para dar esse efeito aqui, ó, esse efeito da atividade identada, né? Então, sempre que eu quiser achar um campo, o primeiro passo é clicar em cima do campo, inspetor de propriedades, e ver o nome do campo. Tá? Uma outra coisa importante, quando eu for fazer um relatório, uma coisa que pode acontecer é que quando eu abrir o dashboard, eu tenha mais de uma fonte de dados. Por exemplo, o que seria uma fonte de dados? Nessa tela aqui eu tenho a informação que são as atividades e tem a informação do pedido aqui. Certo? Elas não vêm da mesma tabela. Então, essa informação aqui principal, a informação da atividade, ela vai vir de qual tabela? Eu clico em cima da linha que eu estou aqui, botão da direita, informações do registro. Então, esse último campo aqui, ó, essa última linha, fala qual que é a tabela. Na verdade, a tabela é o seguinte, o nome dela é esse nome aqui, menos esse ID. Por quê? Esse ID é o nome do campo do registro único que identifica esta linha lá na tabela do banco de dados. Se eu abrir a tabela no banco de dados Project Task e eu for na linha onde esse campo aqui, Project Task ID, for 19.769, eu vou ver essa linha lá. Mas o nome da tabela é sempre essa parte aqui. Então, duas coisas importantes para a gente saber. Qual é o campo
e qual é a tabela. Por que eu estou falando da tabela? Se eu quiser pegar informações do pedido, provavelmente vou vir aqui, ó, eu vou dar um duplo clique em cima do pedido. Tá? Então, qual que é o nome do campo do pedido? Já são outros nomes. Ó. O nome da tabela aqui vai ser, ó, informações do registro. O nome da tabela aqui vai ser Purchase Order Item Allocation. Por quê? É a alocação do item do pedido. Esse ID, de novo, é o registro, é a chave única desse registro na tabela. E o nome da tabela é essa aqui. Onde eu vi essa tabela? Clicando aqui no número do pedido, né, no resumo do pedido, ou se eu vier aqui, ó, pedidos, botão da direita, informações do registro. É a mesma coisa. Estou no mesmo campo. Tá? Então, primeira coisa, como entender como capturar os campos da tabela e saber quais são os nomes deles para a gente começar a fazer um relatório, um dashboard, um relatório, qualquer coisa do gênero.